Opa. E eis que aparece o Lênio Streck com toda Meus a sua... amigos, meus amigos, Dallagnol, Dallagnol, Dallagnol. Dançou, dançou, dançou. Lênio, adorei essa flor do seu lado, né? Que o Conde colocou um girassol ao lado. Exatamente. Bonito. Girassol. De qualidade. De qualidade. O Florestan e Lênio Streck, vocês dois, por favor, me expliquem que história é essa desse grupo nomeado 8 de janeiro, que eu fiquei sabendo. É o IDD8, né? É o IDD8, né? IDD8. IDD8, o meu presidente está aí com você. Presidente e vice-presidente do IDD8. Estão aqui. Você pegou a cúpula. Não, eu não. A cúpula do IDD8. Você vê, o Lênio e a Carol estamos nessa canoa. E tem também a Veida, casada com o Celso Antônio. A ideia é defender o Estado Democrático de Direito através de eventos para discutir a questão da democracia, do desenvolvimento, do fortalecimento das instituições. Enfim, é um projeto ambicioso e está começando ainda, estamos dando os primeiros passos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sair agora, porque o Lênio tem muita coisa interessante para falar para o nosso público, né? Ontem deu uma entrevista sensacional no Boa Noite, e aí, depois dessa conversa sua com ele, eu vou ligar para ele para marcar um vinho, porque queria discutir com ele questões da área jurídica. É bom conversar com o Florestan, porque sempre tem um vinho, uma cerveja no meio dessa conversa, né, Lênio? Você não acha? Tem que ter. Isso é condição de possibilidade, né? A conversa precisa, de preferência, inclusive, charutos, né? Claro. Lubrificação, né? Lubrificação. Ô, meu querido Florestan, estou liberando você, viu? Ó, beijos, obrigado. Beijo. Tchau, Lênio. Tchau, Lênio. Valeu, querido. Vamos seguir aqui com o Lênio Streck. Diga, meu querido Lênio. Entrei correndo, porque hoje estou sem microfone, eu deixei meu microfone em casa, eu estou na serra, na Dacha, e os cachorros, os cães, que não são nossos, não são meus, são da minha filha, meu genro, eles estão passando esses dias aqui conosco, porque eles foram viajar e deixaram os cachorros aqui no hotel. Sim. E agora eles acabaram de derrubar um cestão de lixo e comer a metade do lixo. Eles vão... eu tenho medo que se intoxicam. É impressionante. Agora eu estava limpando tudo, fizeram um horror de coisa. São filhotes? São labradores? Não, um já está surdinho, inclusive, e está doente e não pode comer nada. E ele comeu lixo. Agora vamos ver como é que vai ficar. Tadinho dos cachorros. Você está preocupado? São os cachorros que parecem pitbull, mas não são. Stafford, Shire, um negócio, eu não sei. São cachorros progressistas, né? Cachorros progressistas. Totalmente progressistas. De vez em quando tem que virar um lixo, né, o Lênio? Aliás, é isso que o Toffoli acabou de fazer, né? Ele virou um lixo, né? Na história brasileira. Ele acabou pegando, eu chamo isso de o combo de nulidades. Combo de nulidades. Você já deve estar falando muito sobre esse episódio aí, essa decisão do STF. Eu queria puxar por um lado, meu querido Lênio, que é o seguinte, uma nota aqui da CNN, né? Decisão de Toffoli pode levar à anulação de processos de mais de 400 políticos. Não é verdade. Não é verdade? Não, aí que está o problema. Sabe o que é? Eu já expliquei ontem isso lá no Florestan, e é importante que eu possa dizer de novo aqui, para que isso não crie logo uma lenda urbana. Eu me lembro, e o caso é muito similar, quando nós defendíamos a presunção da inocência, eu mesmo me incomodei muito com o Merval Pereira, para falar nele apenas, que o Merval, todos os dias, e nós fizemos programa junto, você lembra, se dizia que
com a presunção da inocência, 170 mil criminosos, proxenetas, estupradores, ladrões de banco, tudo seria livre. Estariam nas ruas 170 mil. É o caos. E eu dizia, não faça isso, por favor, não é verdade. Aí eu me lembro de uma repórter de rádio me ligando um dia, na manhã do julgamento, né? Dizia, mas, professor, o senhor não sente culpa ou e tal, porque se forem vencedores, vão soltar 170 mil pessoas. Eu disse, minha filha, não faça isso. Vou fazer uma comparação com você. Quando você entrevista um médico que já fez mais de 2.000, 3.000 cirurgias, e você duvida da capacidade dele, você vai discutir com ele alguma coisa, você vai discutir onde fica o coração, quais, ou você vai acreditar no médico? Ah, vou acreditar no médico. Pois então acredita no tio aqui que escreveu mais de 70 livros, está dizendo para você que isso não é verdade. Não diga mais isso. Não vai sair mais de 1.000 e poucas pessoas. Na verdade, depois saíram 500 e poucas pessoas, a montanha paria um rato. De fato, não era verdade aquilo, como agora não é verdade de 400 pessoas. De novo, é uma atitude diversionista, terrorista. Não é verdade que isso vai acontecer. São coisas diferentes, estão misturando ovos com caixa de ovos. Uma coisa é esse processo que envolve a Odebrecht. Outra coisa são os outros processos, outros réus, etc. Isso é elementar. Até na faculdade do balão mágico, a gente sabe dessas coisas. Mas uma coisa que a gente poderia esperar é que as defesas dos respectivos outros acusados da Lava Jato vai entrar com algum tipo de recurso. Mas evidente. Mas aí sim, mas aí cada caso é um caso. É muito difícil você, por exemplo... São duas coisas. E, de novo, eu faço parte disso. Eu fiz há poucos dias... e está nos meios de comunicação, nos sites, eu fiz um parecer para o escritório Valfrido Vardi, nosso parceiro aí, né? Que, por sua vez, representou o PT e o PSOL com uma ação de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para... Aí sim, é outra história aí. Mas essa é uma questão civil, não é crime. É uma questão civil. É que está se tentando, e eu considero correto, e essa ação já está com o ministro André Mendonça, naquilo que se chama de rito acelerado. Ali está se dizendo que os acordos de leniência firmados antes de 6 de agosto de 2020, porque ali foi feito um estancamento de tudo com uma espécie de barreira, daqui para frente não se faz mais assim. Está se dizendo que aqueles acordos foram firmados sob pressão e, portanto, ilegais, de determinados casos assim. Então, isso é uma outra discussão. Por exemplo, para juntar isso, a ação agora essa decisão do Toffoli vitamina duas coisas. Ela traz insumos importantes, para usar uma palavra bem fácil de compreender, ela traz insumos para esta ação do Valfrido, porque ela está dizendo que a Lava Jato não deu para as pessoas as condições para negociação, etc., porque era sob pressão, e também com provas ilícitas. E, de outro lado, esta ação também, essa decisão do Toffoli, vitamina aquela ação. Lembra, nós fizemos um programa logo depois, o Marco Aurélio Carvalho, eu e outros, Fabiano Silva, nós entramos com ação popular contra o Sérgio Moro. Uma ação para que ele ressarça os cofres públicos dos prejuízos todos, pois esta decisão traz insumos importantes, ela vitamina a nossa ação. Só para juntar Lé com Cré, claro. Nessa história toda, tudo está interligado. Quer dizer, quem vai sofrer uma pressão muito grande agora, já está sofrendo, mas são exatamente eles dois, né? Moro e Dallagnol, essa dupla, claro.
do barulho. Né? Não só do Dallagnol, mas os componentes da força-tarefa, mas mais todos os componentes. Dallagnol, inclusive, que já está respondendo com uma ação, estão tocando para frente, não sei quantos milhões, que acho que 2,8 milhões, que é daquelas despesas que ele ordenou, porque ele era o chefe, então ordenava despesas. Ali tinha diárias, gente que dobrava a diária, gente que nem morava no local, passagens, blá, blá e blá. Esta ação estava trancada e está andando de novo. Agora, eu vi um especialista dizer também o seguinte, do campo jurídico, né? Que Dallagnol e Moro não vão ter dinheiro suficiente para pagar tanta multa que vai recair sobre os dois, e que quem vai pagar isso é a viúva, viu? Eugênio Aragão falando isso, né? A viúva que vai pagar todo o prejuízo, que a Lava Jato já deu o prejuízo que já deu, que a gente já sabe, e vai dar mais ainda, né? É isso, né? E o paradoxal disso tudo, se o Eugênio falou isso, está correto, o paradoxal de tudo isso é que, ao fim e ao cabo, nós vamos pagar as pataquadas deles. Sim. Sim. É espantoso, né? É espantoso, né? Espantoso. É espantoso. Agora, quando o repórter for para entrevistar o Dallagnol, tem que avisar o repórter assim, cobre dele, porque o seu dinheiro, do seu bolsinho, vai sair para pagar as pataquadas dele. Lênio, e o pior de tudo é que os nossos gloriosos veículos de comunicação empresariais, eles não vão dizer isso, né? Não vão dizer isso. Não vão dizer. Exatamente. Só nós que vamos dizer. Aliás, isso que está sendo hoje posto publicamente, né, no Brasil, nós vínhamos dizendo desde quando? Desde 2015. Desde 2015, a gente vem falando sempre a mesma coisa, e por isso que a decisão do Toffoli é uma decisão que ratifica, confirma aquilo que nós vínhamos dizendo, o Grupo Prerrogativas, Marco, eu e Pedro Serrano, assim, os principais, vínhamos dizendo que, Cacá e outros, vínhamos dizendo que, Fabiano e tal, que isto ia, no final, ia estourar no povo. Estoura duas vezes. Estoura duas vezes, Porque a primeira foi, por exemplo, a questão da economia, né? Já não há dúvidas hoje que a Lava Jato provocou um prejuízo que vai entre 400 e 600 bilhões. Quem fala em 400 bilhões é o procurador-geral Aras, mais ou menos. O Diese fala em 600. Vamos ficar no meio com 500, sim, que são 100 bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. E fora os sofrimentos pessoais. Eu não sei se está embutido aí o desemprego, né? Quebra das empresas. Foram 4 milhões, estimativas de 4 milhões de empregos que foram pulverizados. A própria questão, quantos anos demora para recuperar a indústria pesada que foi demolida, né? Quantas as empresas brasileiras que acabaram não podendo mais concorrer no exterior, enfim. Então, alguém dirá assim, mas vocês estão passando pano para a corrupção que houve? Nós não passamos pano para ninguém. A questão toda é, você não pode cometer crimes para combater o crime. Esse é o ponto. Pois é isso que foi tão intensamente alertado por você e por tantos outros pelo Prerrogativas. Agora, Lênio, eu já vou para o bate-papo aqui, tem perguntas para o Lênio, mas eu fiquei surpreso com essa decisão, assim, de repente, 6 de setembro, véspera do 7 de setembro, aparece a decisão. Te surpreendeu? Porque a gente que conhece o Brasil, enfim, que quer mudar esse país, sabe que tem
esse padrão de jogar as coisas para debaixo do tapete e vamos que vamos, né? Mas dessa vez não vai ser assim. O STF quer levar todo mundo às falas, é isso? Bom, até hoje, dia 8, sim, né? Então, a resposta institucional é a que nós esperamos. Nós precisamos ter isso que eu chamo, né, de um crédito de otimismo. Nós precisamos colocar na coluna de créditos ali um otimismo. Eu preciso, você, eu, nós precisamos de um otimismo, porque, de certo modo, a decisão do Toffoli me surpreendeu. Eu não esperava. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na coluna créditos, o otimismo não estava muito presente ainda. Quer dizer, agora vitaminou um pouco do otimismo, estou mais otimista com relação a tudo o que vinha acontecendo. Isso tem que cuidar muito também, Conde. Nós estamos falando de um setor, né? Nós temos ainda todo o problema aí ligado a essa questão do Bolsonaro. Embora Bolsonaro seja produto de tudo isso que nós estamos falando, ele é efeito colateral ou produto, nós temos que ainda fazer o encontro da história com os golpistas do dia 8, com os financiadores e os inspiradores. Os inspiradores, financiadores e os executores. São 3 categorias de pessoas que a história tem que fechar. E eu vou dizer aqui, ontem eu contei lá para o Florestan um episódio que acontecido na Alemanha, é importante que a gente lembre. Eu não quero comparar os personagens, não quero comparar aqui Bolsonaro com Hitler, eu não sou um irresponsável, entende? Então, sempre deixo claro isso no início. Eu trato dos fatos históricos e o que deles se pode tirar, entende? Não dos personagens, eu não quero comparar ovos com caixa de ovos. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito quando usa algumas palavras como genocídio ou holocausto, etc., até para não ferir suscetibilidades, porque todo mundo sabe que o holocausto é algo irrepetível, é algo que não se pode comparar, não se compara ovos com caixa de ovos. Mas eu quero dizer que o Hitler tentou um golpe em 1923, né, o famoso putsch da cervejaria, e aí tem uma coisa curiosa, que está contada em muitos livros, né, especialmente num livro Os Juristas do Horror, do Ingo Müller. Ali diz assim, o Hitler era estrangeiro e devia ser expulso da Alemanha. A pena para um golpista estrangeiro era expulsão e prisão. A prisão era de 5 anos para ser. Muito sério isso que eu estou dizendo aqui, para a gente ter a dimensão histórica. Então, ele devia ter sido condenado provavelmente a 10, 12, 15 anos de prisão, né? E ainda por cima, depois de cumprir, expulso-se da Alemanha, né? E o tribunal... Hitler não era alemão, como todo mundo sabe. Isso. Ele era austríaco. Austríaco, claro. E a Áustria, enfim, aí não estava anexado. E o que aconteceu? Aconteceu que passaram pano. Hitler foi condenado só a 6 meses, não foi expulso, foi para um castelo com assessoria e escreveu o Mein Kampf. E deu no que deu. Então, tinha brasileiro lá, o Lênio, passando pano. Por isso. Então, o passapanismo é um esporte muito que a gente tem que cuidar muito. Então, de novo, para que não haja mal-entendidos, não estou comparando ovos e caixa de ovos, não estou comparando o nazismo, qualquer coisa, e nem os sistemas jurídicos. Estou apenas dizendo que um fato histórico demonstra que uma passada de pano tem consequências muito graves e que tem que ter muito rigor na apreciação da lei, para cima e para baixo. Você não pode cometer crimes para condenar alguém e também não pode cometer crimes para absolver alguém. Percebe? Então, por exemplo, estiveram errados os agentes
alemães, juízes e promotores, naquele momento, em deixar Hitler praticamente solto. Eles estiveram errados. Entendeu? E também não se pode condenar de maneira precarizada, é o que você está falando aqui, que é o processo que a Polícia Federal está fazendo com muita competência e paciência para não botar a carroça na frente dos nós não podemos ser lavajatistas retrô. Sim. Nós não podemos fazer a mesma coisa, entende? E não estamos fazendo, né? E não estamos fazendo. Não há nenhum elemento que mostre que o sistema está atropelando alguma garantia. Ao contrário, está o maior mole, assim, tá? Brincando o Bolsonaro está coberto de direitos, né? De Mas defesa. Ele está com tantas garantias que ele não consegue mais caminhar, que as garantias estão em roda dele. Ele nunca teve tanta garantia na vida, né? Que bom. Claro. Ô, Lênio, a imprensa, né, os veículos convencionais, eles estão usando agora, aliás, até os lavajatistas, até o Dallagnol, se não me engano, falou o mesmo argumento que a gente usava para descrever a Lava Jato. Quer dizer, não pode jogar a criança com a água do banho, né? Aquela história. Quer dizer, o sujeito está com ferimento na perna, você não tem que amputar a perna, você tem que cuidar do ferimento. A questão eles estão falando a mesma coisa agora. Quer dizer, não pode generalizar tudo que foi feito na Lava Jato. Agora, essa é uma discussão, né? Quer dizer, a Lava Jato foi inteiramente 100% criminosa ou tem algum pedacinho que dá para salvar, Lênio? Tem que fazer uma anamnese aí, né? Teríamos que fazer uma anamnese, teríamos que fazer uma tomografia para saber o que sobraria da Lava Jato, porque o Sérgio Moro se caracterizou em todos os seus julgamentos, e Lava Jato quer dizer Sérgio Moro. Por quê? Não é nós que estamos inventando. Na época eu brincava. Eu me lembro que eu fui fazer uma conferência em Curitiba e eu abri a conferência do seguinte modo: olha, eu cheguei aqui em Curitiba, quero dizer para vocês que eu tive uma briga num posto de gasolina em Porto Alegre, o posto era Petrobras, e eu fiquei preocupado que o registro da ocorrência viesse aqui para Curitiba, porque tudo que tem Petrobras vem para Curitiba. Claro, tudo ia para lá. Portanto, você conhece, claro, tem a Lava Jato do Rio, mas engraçado que é o Bretas. Tudo muito parecido. Então, os lugares em que se multiplicou o modelo, vou dizer de novo, houve uma multiplicação do modelo e, portanto, por isso que é tão difícil, fazendo uma tomografia, você tirar o trigo desse joio. É muito difícil tirar o trigo desse joio. Lênio Streck aqui no Giro das 11. Deixa eu ir para o bate-papo. Lênio, o seguinte, a Anne Walsh está dizendo aqui... não, esse aqui será que eu já tinha lido? Já tinha lido a questão da reforma ministerial. Obrigado, Anne. Avaliação. Vamos aqui para esse comentário, Fernando Sobrino Pinheiro. Mas por que a extrema-esquerda apoiou a farsa da Lava Jato? Ingenuidade? Pediram perdão pelo erro de apoiarem? Tem esse detalhe também. Obrigado aqui ao Fernando. Já vou passar para o Lênio comentar. Hussein Brasil. Já que o Dino mandou investigar os envolvidos da Orcrim, Lava Jato, precisamos investigar os torturadores e os jornalistas também. Pois é, essa é uma questão delicada, né? Que está pairando por aí, né? Parte da mídia foi cúmplice, parte da mídia foi operadora desse processo, hein, Lênio? Claro, sem dúvida. Aliás, sem isso não teria Lava Jato. Não teria, né? Lava Jato. Não, deixa eu pegar mais. A Lava Jato se vitaminava todos os dias com... Tanto é que eles tinham que fazer uma operação por semana, que eles precisavam manter todo mundo ligadão, né? É como um influencer, né? Ele precisa a cada dia ter uma nova, ele tem que ter uma novidade e esse sistema tinha que se retroalimentar. Por quê? Porque é um sistema apaixonante, é um sistema viciante. Que seduz, viciante e seduz. Tanto é que parte da esquerda brasileira, mais a esquerda, ela se impressionou com a Lava Jato, ficaram apaixonados, ficaram
enternecidos com a Lava Jato porque achavam que ali estava uma espécie de virtude fundamental, né? Eles achavam que é possível que a virtude seja instaurada, né? Como na fábula das abelhas do Mandeville, que é uma fábula liberal do século XVIII. Barão de Mandeville era um liberal e ele contava a história das abelhas. As abelhas viviam felizes, Conde, e prosperavam, faziam. Claro, tinha crimes, tinha coisa, mas cada um fazia suas coisas. E um dia as abelhas moristas, etc., as abelhas, elas foram até a rainha e disseram para a rainha: olha, nós queremos um plebiscito para instaurar a virtude, proibir todos os vícios. Vamos varrer os vícios do nosso reino. E a rainha disse, ok, já que querem, fez o plebiscito, e o plebiscito teve ampla, como as 10 medidas, o plebiscito teve ampla adesão, e as abelhas moralistas ganharam, e, portanto, a rainha decretou a virtude. O fim dos vícios. Ora, no dia seguinte, na hora seguinte, abolidos todos os vícios, o marido disse para a esposa o que ele achava dela, apanhou e separaram. As crianças não comiam mais caramelos, porque isso dava cárie, isso era um vício, era ruim. Ninguém mais bebia, ninguém mais fumava. Isso fez com que os médicos ficassem desempregados, os dentistas não tinham o que fazer, os advogados não tinham o que fazer, porque ninguém roubava, ninguém furtava, ninguém fazia nada, e etc. Os guardas não tinham mais o que fazer e o erário não arrecadava, ninguém pagava ninguém, caos total, as abelhas se reuniram novamente. Chegaram para a rainha e disseram assim, não precisa nem plebiscito, decrete de volta os vícios da sociedade. Moral da história, vícios privados, benefícios públicos. Olha que isto é uma fábula absolutamente liberal, mas muito liberal. Mas veja, ela é muito importante, inclusive para atacar, para contestar os pseudo-liberais, os mesmos que eram contra as vacinas, quando as vacinas eram exatamente quanto mais vacinava, mais lucro dava para a sociedade, porque menos gente adoecia, mais gente ia trabalhar, mais gente compraria. Se perguntasse para o Adam Smith o que acha da vacinação, disse assim, cadê a vacina? Eu quero me vacinar, vamos vacinar todo mundo. Por quê? Porque se as pessoas não adoecem, elas trabalham melhor, enfim. Isso é uma questão liberal, entendeu? Então, nós, do outro campo, olhamos isso e ficamos impressionados com o antiliberalismo ou uma espécie de suicídio antiliberal que eles cometem, tanto no negacionismo das vacinas, como nessa perspectiva de achar que a sociedade toda pode ser virtuosa. É impossível, é assim. Não, e seria o colapso da linguagem, porque se você não tiver o antissujeito, você não tem narrativa. Bem lembrado. Você não tem gramática. Se você não tem a condição do antissujeito ou da antiproposição, você liquida a sociedade. Se você tira a barra, você começa a criar uma isomorfia. Então, se eu digo eu tenho uma bomba, você vai se atirar no chão, porque, enfim, você não se dá conta que eu só tinha uma notícia para relatar. Então, não faz a barra. A modernidade, para os nossos telespectadores, a modernidade ela faz a opção de civilização ou barbárie. Por quê? Porque o Estado tem que interditar. Freud leu tudo isso e traz o superego como interdição, a instância judiciária das pessoas. Como é possível que alguém pense que você pode fazer uma espécie de a forceps, uma boa sociedade? É impossível fazer isso. Você precisa, dentro das limitações e da democracia, tentar o enfrentamento de cada caso
para respeitando as individualidades e o outro, né? Ô, Lênio, pega leve, porque a gente ainda vai almoçar depois dessa live aqui, viu? Senão vai ficar aquela coisa, né? Muito conteúdo, meu Deus do céu. Isso aqui a gente precisa de um tempinho para digerir. GB-Man está dizendo aqui, a solução para os fufucas entrando no governo é fiscalização 100%, porque eles vão aprontar sim e depois jogar a merda, né? Tudo bem a gente falar aqui, enfim, é só uma palavrinha, no colo do governo, como já fizeram. Hussein Brasil, precisamos de um PGR com coragem de reabrir as denúncias da CPI da Covid, arquivadas, muito além, investigar Aras e Lindora. Lembrei quando o Lênio chegou. Júlio César Beraldi, Lênio, você emprestaria a morte de Ivan Illich para Moro? É o livro, você emprestaria para ele? Claro. Claro. Eu diria que para o Moro e para o Dallagnol, porque cai bem para eles, né? O nosso Tolstói cai bem para eles, porque para o nosso telespectador, o Ivan Illich era um juiz e que depois ele tratava todo mundo de um modo, e quando ele estava doente no hospital, ele queria ser tratado de forma como ele achava que merecia, e os caras tratavam ele como eles achavam que ele tratava os outros, enfim. E o Sérgio Moro, portanto, precisa ler Ivan. Precisa. Não, você inclusive falou isso para o Deltan ali, né? Naquele programa lá da Globo News. Assim, a pessoa se acha dona do sentido das palavras, né? Quer dizer, o autoritarismo é o Humpty Dumpty que você fala. Humpty Dumpty, exatamente, o Humpty Dumpty. Eu dou às palavras o sentido que quero. O Sérgio Moro fazia isso. O Sérgio Moro, inclusive, quando você falou isso, o Deltan fez uma carinha assim. Aliás, que episódio, né? O Lênio, será que ele sabia que você ia estar lá? Não Você ficou sei. sabendo disso? Eu sabia que ele estaria. Jornalista faz isso, né? Eu sabia que ele estaria. Isso, e é exatamente um dos motivos para eu aceitar. Eu estava fora de casa e fiz todas as coisas às pressas, tinha ido fazer a barba, enfim, fiz todas as coisas às pressas para poder voltar, para poder participar, porque exatamente eu sabia quem lá estaria. Lênio Streck, deixa aí, porque o pessoal aqui, quando o Lênio está aqui, o pessoal fica na maior intensidade aqui. Hussein está perguntando, Lênio, o futuro PGR pode desarquivar arquivos de investigações de crimes comuns cometidos por Bolsonaro? Há dezenas de pedidos nesse livro. Vai meio que bate bola, Lênio, para aproveitar mais. Pode. O novo PGR pode encaminhar para o primeiro grau, pode ele mesmo desarquivar tudo aquilo que foi arquivado por insuficiência de provas ou algo assim, pode retornar, porque isso não faz coisa, para usar tecnicidade jurídica, tudo que não faz, por exemplo, arquivamentos por insuficiência de provas podem ser reabertos, todos. Todos. Então, segura mais essa aí, viu, Bolsonaro? Ana Pimenta, professor Lênio, a parcela de culpa da imprensa. Bom, a gente está comentando isso aqui. Já comentamos, exato. Rosicléia Araújo, Lênio no STF, Serrano no PGR. Gabriel Barbosa. Nenhuma das duas vai dar. Nenhuma das duas, né? Gabriel Barbosa, não é questionável um preso fazer delação premiada? Seria voluntário quando se quer sair da cadeia? 30 segundos, É bem interessante. Lênio. O Gabriel faz uma grande pergunta, porque ontem o Florestan, acho que me perguntou, ou foi o Guga, não lembro, sobre essa delação. E eu ainda estou pagando para ver, viu? Até brinquei, estou pagando, inclusive, com juros de cartão de crédito. Não me importa. Rotativo, está pagando com rotativo. Estou pagando com rotativo e o juro agora está em 500% já. Por quê? Porque uma delação, porque nós não podemos apatifar com a delação, né? A delação embora ela tenha sido utilizada de um modo que nós não devemos utilizar, de novo aquilo que falamos antes, nós não queremos usar contra toda essa gente aquilo que eles usaram contra nós. Nós somos diferentes, nós somos democratas, estamos dentro do Estado democrático dele. Nós não queríamos dar golpe de Estado, eles queriam dar golpe de Estado, o Cid queria dar.
Isso é muito importante que se diga. Agora, uma delação, eu tenho um produto que tem que ter um valor de face bastante alto e tem que ter alguém que queira comprar aquilo que ele ainda não tem. É bem interessante isso. Um produto tem que ser bom, o produto tem que resolver um problema da base e da pirâmide, porque só tem sentido a delação quando você entrega pessoas que estão acima de você e que aquilo que a minha condição de investigador não consegue alcançar com os meios técnicos, humanos, etc. A delação é uma exceção em que há uma negociação entre um produto à disposição e um preço a ser pago, que é o prêmio para o delatado. É assim que funciona. Do que eu conheço até aqui, eu estou pagando no rotativo para ver. Olha que explicação espetacular do Lênio. Talvez uma das questões que você considera quando diz isso, Lênio, é que o Mauro Cid já falou muita coisa, né? E tem que saber o que mais ele pode falar. Me parece que a Polícia Federal costurou e construiu esse processo com muito esmero, com muito cuidado, em que o Mauro Cid vai ter que falar, sim, senhor, sobre quem está envolvido com isso, inclusive para denunciar nomes. Isso está colocado. Tá? Eu vou te dizer, então, um meme. Tá. Delação de Mauro Cid sem Bolsonaro, não. Não. Lênio Streck. Não. Não. Delação de Cid sem Bolsonaro é a não delação. A não delação. Claro. Demais, Lênio. Lênio, 30 segundos. Lourdes Barbosa Gellen. Como fica o TRF4 que legitimou a Lava Jato? A gente tem que ler a decisão do Toffoli por aquilo que ela não diz também, né? Então, tem coisas que são os efeitos colaterais das decisões, né? Até porque o Toffoli não pode abarcar o mundo, né? Não pode. A parte final é muito importante. Está respondido, então. Marisa Werkmeister, a esquerda brasileira é uma vergonha, inveja da Bolívia, etc. Gilmar Mendes conseguiu o semipresidencialismo, liberando Lira e todos os processos. Por que ninguém fala nada sobre isso? Por que, Lênio Streck? Ninguém fala nada sobre isso. Eu não sei se o Gilmar conseguiu, se ele tem todo esse poder de conseguir o semipresidencialismo. Eu acho que aí, Marisa, eu diria que você que tem a força no nome, né, Werk, então, eu diria que essa construção do semipresidencialismo é uma construção, é uma adaptação darwiniana do nosso sistema. Você se elege com minoritários e vai ter que fazer alianças, e claro, e o Lira é apenas uma contingência da história. Perfeito. Deixa eu avançar aqui, senão não vai dar tempo, Lênio. Ana Márcia Micho, Lênio, a virtude só pode existir se for verdadeira e não por decreto. Claro. Marcelo a virtude Nonato. É uma construção. Bingo. A anulação das provas do Odebrecht estabelece base jurídica para a anulação das privatizações da Petrobras pós-Lava Jato. Aqui já é um avanço relativo aqui, né? Aí não, que eu diria que se anulássemos todos os acordos da Petrobras, não sei, acho que um passo importante teria que, no futuro, por exemplo, e tem dicas muito grandes naqueles diálogos. Por exemplo, a Petrobras era vítima. A Petrobras era vítima e, como vítima, ela jamais poderia ter sido condenada a pagamentos. E aí, acho que falhou muito a força-tarefa. Há um diálogo do Deltan com os seus amigos, com seus companheiros, em que alguém diz, sim, mas olha só, lá nos Estados Unidos estão fazendo um acordo, a Petrobras está pagando tantos bilhões, mas ela não é vítima. Aí o outro cara diz, ela não devia pagar, o Deltan parece que diz, tem que checar isso. Diz assim, olha, até bom que seja assim, porque aí vem um dinheiro para cá, algo desse tipo, e isso acabou também, parece,
nessa questão da fundação da Lagnoli e companhia. Então, tem muita coisa para investigar. Eu diria, por isso que eu falei do combo das nulidades, né? Perfeito, perfeito. Silvana Costa. Olá, Lênio, que livros básicos você indicaria para o povão começar a entender de política? Peraí, que ele já fala. Modesto Condão, pede para o Lênio passar a receita do Negroni. O que é isso, Lênio? Eu não estou sabendo disso. Do Negroni eu não sei, mas eu vou passar do Legroni. Legroni é um Negroni que eu faço, que é uma dose de Campari, uma dose de Jim Beam, ou um bourbon bom, e um vermute. Bota um gelão no meio, esse é o Negroni. O Negroni, em vez do Jim Beam, você põe o gin comum, o Beefeater ou aqueles. Esse é o Negroni. O Legroni é com doses exatamente iguais. O Legroni é uma suíte do Negroni, né? Sim, é um Negroni feito pelo Lênio. É um Negroni feito pelo Lênio. Legroni. Silvana Costa. Lênio, que livros básicos indicaria para a população sair nessa política? Peraí que o Lênio já vai pensando num livro assim mágico, Lênio, para indicar para o nosso público. O Sem Brasil, Tameia Donelon pode ser punida pelo STF ou só CNJ? Sim ou não, Lênio? Pelos dois. Pelos dois. Raimundo Oliveira, belíssima entrevista, parabéns, isso valoriza nossas vitórias que não foram pequenas. Raimundo de Oliveira, muito obrigado. E a Marisa Werkmeister, mais uma vez aqui. Meu sobrenome é Paz de Barros. Mas você não coloca no seu perfil. Ô, Lênio, que felicidade te encontrar mais uma vez. Parabéns, enfim, pela sua grande luta, né, que a gente tem. E agora a gente está colhendo os frutos. Como o Lula disse ao comer a jabuticaba, né? Quem planta, colhe. Que é claro. O que aconteceu também com os dois parceiros ali da Lava Jato, Moro e Dallagnol. Só para Marisa, eu estava olhando o nome dela que apareceu, mas se é Paz de Barros, ela tem a força igual no nome, há uma força no nome. Mas um livro, eu vou ter que pensar num livro, porque para iniciação, né, eu mesmo escrevi um livro bem pequeno, tempos atrás, que chama Teoria do Estado e Ciência Política. Qual é a parte importante? Ele é usado no primeiro ano de faculdades de Direito, mas pode ser usado em faculdades de Ciência Política também, Ciências Sociais, que mostra a evolução do Estado. Porque a primeira coisa para entender a questão da política é entender como foi a evolução do Estado no medievo, né, que havia só uma forma estatal, aí vem a modernidade, Hobbes, civilização ou barbárie, Leviatã, e depois começamos com uma outra fase, que tem os três contratualistas, Hobbes, aí vem o Locke, depois vem o Rousseau, entende? Então, qualquer iniciante tem que saber como isso funciona para poder entender como que nós chegamos no século XX e o valor da democracia. Né? O teu livrinho fala sobre isso? Sim, Ciência Política e Teoria do Estado. Escrevi junto com o Zé Luiz Bolzan de Moraes. Perfeito. Depois eu vou botar o link desse livro do Lênio para vocês. Para terminar, eu vou cantar um trecho de uma área de ópera, né? E você vai completar, tá bom? Tá bom. Dala, 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 dala. Lagnol. Grande Lênio, até a próxima.